Estamos ao vivo. Será que eu consigo colocar o título da live aqui? Vamos tentar. A origem emocional das doenças e o mapa natal. Como será que eu fixo esse comentário? Gente, eu não sei fazer isso. Olá! Olá, quem tá entrando. Gente, eu tô tentando fixar o comentário com o título da live, que é A Origem Emocional das Doenças e o Mapa Natal, mas eu não sei fazer isso, aparentemente. Tô tentando fixar esse comentário enquanto mais algumas pessoas entram. Oi, Leila. Quanto tempo, né, Leila? Não, gente, eu não sei fixar o comentário. Bom, o título da live é, né, a origem emocional das doenças e o mapa natal, tá? Aqui marcado aqui em cima. Gente, realmente eu não sei fixar o título, mas o título tá ali em cima. Bom, essa live, eu preparei ela aqui pra gente falar sobre esse tema, né, da origem emocional de todas as doenças, né? Por quê? Eu acredito que todas as doenças, elas têm uma origem emocional, né? Todas elas, né? Não só as doenças que são claramente emocionais, né? Como ansiedade, depressão, né? Então, chamei aqui algumas pessoas que eu acredito que podem ter uma dúvida sobre isso, que tem bastante gente que vem conversar comigo para falar sobre isso, que tem me procurado para falar sobre isso, principalmente para fazer o mapa, né? Porque eu sou astróloga, então eu olho muito no mapa natal essa questão das emoções e a questão das doenças. Porque, né, além da astrologia, né, também tenho a minha formação em medicina chinesa, então eu tenho muito esse viés, né, de olhar essa questão da doença, como é que funciona a doença no mapa, né, o que no mapa diz sobre isso, e o mapa fala bastante sobre isso, ele tem uma área do mapa que inclusive é sobre as doenças, que é nossas propensões, de que doenças a gente tem propensão a ter, né, coisas que não é uma vez só, né, coisas que a gente tem sempre, que é uma tendência. Tem coisas que vão ser naquele momento e tem coisas que vão ser tendências da vida, de repetição. E todas essas tendências de repetição, a gente tem como olhar isso no mapa, tá? Tem como a gente ver, né? Você tem por que tá acontecendo isso? Então, a pessoa vem para mim em atendimento e me traz, nossa, eu tenho tal doença, sempre tive isso, ou tenho isso há muito tempo, ou tô tendo isso agora. Daí a gente pega e abre o mapa e a gente vai entender o porquê. A gente vai entender o que tá acontecendo ali, tipo, por que tá criando aí essa doença? Porque eu enxergo a vida dessa forma, eu enxergo que a gente cria a nossa vida. Porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles criam a nossa vida. Então eu enxergo assim e eu uso o mapa com essa abordagem para entender o que dentro da gente, o que dentro do nosso comportamento, nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que dentro da gente está criando aquelas doenças. Então é uma abordagem que eu gosto muito de fazer, e mesmo quando eu trabalho com acupuntura, eu sempre tenho isso em mente, que aquela doença está se criando por algum motivo, não é só uma coisa aleatória, né? Você não tem uma doença por um motivo aleatório, não é porque caiu do céu aquela doença, de repente eu tô com uma dor aqui na coluna, não é do nada isso tem um motivo e não é só porque a gente pega um peso, né? Então eu decidi fazer essa live, colocar esse tema, pensando em qualquer pessoa que tenha qualquer doença física, qualquer sintoma físico, né? Seja uma doença, seja um sintoma, seja uma coisa que começou agora, ou seja uma doença que você tem há muitos anos. Eu resolvi fazer essa live pensando em falar para qualquer pessoa que sinta qualquer tipo de sintoma físico e querer entender como é que a gente resolve isso, né? Que existe o tratamento, né? O remédio, os médicos, mas que às vezes a gente até faz um tratamento, mas a gente quer entender o porquê. Por que você sente isso, né? Como é que faz para resolver? Bom, boa noite! Quem tá dando boa noite aqui? Ó, podem colocar as coisas nos comentários que eu vou aqui falando, eu tenho aqui minhas anotações aqui, preparei todo um roteiro para eu falar,
Mas eu gosto de responder dúvidas. Já vou avisando vocês que eu tenho Lua em Libra, isso significa que eu adoro conversar, adoro relacionamentos. Vou até falar da minha Lua em Libra num dos exemplos que eu vou dar. Então eu vou falar um pouco sobre essa questão das doenças emocionais. Vou dar uns exemplos, tá? Vou dar alguns exemplos de mapas, né? De casos. E depois vou responder perguntas, tá? Então, podem colocar perguntas que eu já adoro. Eu já aviso que tem que ter essa troca. A pessoa de Lua em Libra aqui gosta de responder. Então, assim, por que eu vejo que todas as doenças têm uma origem emocional? Então, isso tanto pelos meus estudos, como pela minha experiência, pela minha observação da vida. Eu enxergo que tudo que acontece com a gente, com o nosso corpo, tem uma causa interna, que eu chamo isso de uma causa emocional, mas é uma causa, né, os nossos pensamentos que geram sentimentos, que isso cria uma doença, seja de forma direta ou de forma indireta, tá? Eu vou explicar isso, depois eu vou dar, né, alguns exemplos. O que eu tô chamando de um sintoma físico, né, uma doença que ele é diretamente ligado ao emocional, porque eu separei de duas formas, né? É uma doença, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão. Porque quando a gente fala para alguém que tem, a pessoa tem ansiedade, eu falo de ansiedade porque muita gente vem falar comigo disso. Falaram aqui, boa noite, tô adorando ouvir você falar. Obrigada! Podem mandar perguntas, viu? Podem comentar que eu vou respondendo conforme eu vou vendo. Então, quando vem muita gente falar comigo, eu tenho ansiedade, tanto para tratar com acupuntura, como para fazer o mapa. E aí quando a gente fala, isso tem origem emocional, isso é óbvio. As pessoas, a grande parte delas vai saber que a ansiedade é porque você tem um pensamento desregulado, porque os sentimentos são negativos, né? Isso causa essa ansiedade, a ansiedade vai levar até as outras doenças, né? Tipo, outras alterações físicas. Então, quando a gente fala, a pessoa tem ansiedade, uma depressão, é muito claro que isso tem a ver com o emocional. Outras coisas que eu chamo de diretamente ligado ao emocional, coisas como bruxismo, como insônia, como enxaqueca, como dor de estômago, que não é em todos os casos, mas a maioria das pessoas, quando ela tem um bruxismo, eu vou falar assim pra ela, o bruxismo tem a ver com o emocional, a pessoa ela sabe identificar, ela fala, sim, eu consigo identificar que o bruxismo ele começou porque aconteceu alguma coisa, porque tô passando por um estresse, alguma coisa na minha vida pessoal tem a ver com isso. A insônia também. Começou a acontecer alguma coisa, a pessoa para de dormir. Enxaqueca, dor de estômago, então nem sempre. Enxaqueca, às vezes, a pessoa não consegue identificar. Mas é muito comum você conseguir identificar essas doenças com o estresse, né, o emocional. Então, daqui a pouco eu vou falar mais disso e como que eu vou colocar o mapa natal, né, a astrologia, para ajudar a resolver isso. E o que eu tô chamando de forma indireta do emocional criar uma doença, um sintoma físico? É uma coisa do tipo quebrar o pé. Você cai e quebra o pé. Ou você tem uma hernia de disco, você tem uma dor no ciático, ou você tem uma digestão lenta que fica com a barriga estufada. Ou você tem a tendência a ter o intestino preso, né? Uma tendência, constipação. Ou uma doença autoimune. Doença autoimune até é mais fácil de perceber, tem relação com o emocional, muitas pessoas sabem que tem, né? Mas e o intestino preso? Eu acho que boa parte das pessoas não consegue relacionar isso. E foi interessante que eu atendi um caso essa semana de intestino preso e a gente relacionou com o emocional dela, né? Não sei se eu vou conseguir contar, porque, gente, eu adoro contar causa. Se vocês forem ver eu contando causa, eu vou contar causa por 3 horas. Então, vamos lá, que eu vou pegar uns exemplos, né? Que eu falei assim, por que isso é indiretamente ligado ao emocional? Porque quebrar a perna é um acidente. Quebrar a perna não é uma coisa que você pensa, nossa, né? Meu emocional tá abalado, quebrei a perna. Mas eu enxergo que pode ser sim, e eu vou explicar como. A hérnia também, né? A hérnia, você pode ter uma hérnia porque você pegou peso. Peguei peso porque, não sei, tive que fazer uma mudança de casa, peguei peso e aí eu tive uma hérnia. Não é emocional isso, é porque eu peguei peso. Mas eu enxergo que não, eu enxergo que quando a gente analisa o que estava acontecendo na sua vida, nessa época que você foi e pegou o peso, estava na vida externa, né? E na vida externa e na vida interna, no emocional, no interior, quando a gente analisa o porquê, a gente vê que tem sim uma relação. Tem um motivo, não é coincidência você ter pegado aquele peso justamente naquela época e aí ter gerado uma hérnia, uma dor nas costas, né? Dor no ciático também, né? Então, só que aí muita gente tem esses sintomas e vai levando. Você tem a vida inteira isso.
você procura um tratamento, às vezes você encontra uma solução, toma remédio, às vezes não encontra, às vezes tem gente, por exemplo, que toma remédio para dormir há 40 anos e acha normal. Conversei com uma pessoa assim, atendi ela uma vez. Ela tomava remédio para dormir há 40 anos. E ela, tudo bem, você toma remédio. Ela não entende que isso tem um tratamento, né? Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Dor de cabeça também. Tem gente que tem dor de cabeça há 40 anos todos os dias. E já foi em médico, os exames estão normais e ela acha que, como ela não sabe o que fazer, ela convive com isso, né? Mas olha, imagina como é que não deve ser o humor dessa pessoa que tem uma dor todo dia, né? Eu, pelo menos, quando eu tô com dor, eu não penso em mais nada além da dor. E vocês, né? Falem pra mim como é que é pra vocês. Vocês também, tem um monte de gente entrando aqui, mas eu queria que vocês falassem. Coloquem nos comentários se vocês têm alguma dessas doenças que eu citei, algum desses sintomas, vocês têm isso? Vocês sentem alguma coisa disso? Alguma coisa que vocês sabem tem há muito tempo ou que começou agora, que vocês relacionam com o emocional? Ou alguma coisa que talvez vocês tenham e não sabem que tem relação com o emocional, que vocês gostariam de saber? Coloca aqui porque eu posso comentar. Eu adoro comentar causa, como eu falei. Adoro que converse comigo e fale, tenho isso. Pode colocar, né? Porque eu já aviso, eu com a minha lua em Libra gosto de bater papo. E se for deixar eu falar aqui, eu falo pra sempre, viu? Aqui a Lud falou que tem dor de cabeça e falta de sono. Lud, inclusive eu preparei uns exemplos para eu falar de ansiedade, eu preparei de uma pessoa, mas eu queria contar 2 casos. Se der tempo, eu quero contar o seu, se você deixar também. Do caso da Lud, que tá com ansiedade agora, e aí eu quero contar o caso dela. Inclusive, vamos contar o caso? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu separei aqui, que é de ansiedade, que eu queria falar muito disso, né? Porque a ansiedade, como eu falei, é uma coisa que muita gente vem falar, porque eu tô com ansiedade, como é que meu mapa pode ajudar? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Como controlar o estresse e a raiva, sendo que às vezes fica sem querer, quando você vê, está querendo matar um. Primeiro assim, a gente tem que ver o mapa, né? Luciene, eu nunca vi o seu mapa, a gente conversou, mas eu nunca vi o seu mapa. A gente teria que ver no mapa por que você tem esse estresse, essa raiva. Qual é o planeta, qual é o ponto do mapa que está gerando esse estresse, essa raiva. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha uma lua em Áries, por exemplo. Eu não sei se você tem lua em Áries, mas eu já vi gente que tem a lua em Áries. A lua em Áries tem essa necessidade de raiva, de colocar pra fora, de ir lá e querer realmente matar um. Só que você não faz nada no seu dia a dia que você consiga canalizar essa energia. Então você vai querer matar um na tua família, no teu trabalho. Vai querer matar o marido, entendeu? A gente tem que ver como é que tá acontecendo. Qual é o ponto do mapa que tá causando esse estresse e ver como é que você tá usando essa energia dele. Então, se for um Marte, por exemplo, a pessoa tem, não sei, pode ser, sei lá, um Marte na casa 1, vai. Aí eu teria que ver, se o Marte é a energia, o impulso da pessoa, que se não tá bem utilizado, pode vir através de raiva, de ansiedade, de essa raiva voltar contra você mesma. E aí eu teria que entender como que tá funcionando o seu mapa para te ensinar a você pegar essa raiva do seu Marte e canalizar ela de uma forma positiva. Porque se você não tá canalizando, isso vai virar contra você, vai virar ansiedade, vai virar doenças, vai virar até outras coisas. Então tem que ver qual é o planeta, qual é o ponto do mapa, onde que tá o problema no mapa, para a gente conseguir resolver e solucionar aquilo. Então, deixa eu contar o caso aqui. A Lud falou que eu posso contar o caso dela. Vamos contar o caso da Lud primeiro, depois o outro que eu preparei. A Lud é uma cliente minha, que tá aqui na live, inclusive, Lud maravilhosa. E ela tem lua em Câncer, né? E ela tá com ansiedade agora, né? Por que ela tá com ansiedade agora? A Lud, ela mudou de trabalho, mudou de cidade, mudou de casa, mudou de trabalho, mudou de tudo. E ela tem lua em Câncer. Então, lua em Câncer, como é que funciona? Para uma pessoa de lua em Câncer, é muito importante ter aquele grupinho de pessoas conhecidas, de ter vínculo emocional, vínculo familiar com as pessoas próximas e se sentir acolhida pelas pessoas. E ela mudou de cidade, então, né, tudo é novo, né? E aí mudou de trabalho, tem essa cobrança no trabalho novo e tal. E aí eu lembro que eu faço acompanhamento com a Lud, tá? Pra quem não sabe, eu faço o meu atendimento de mapa natal, são várias sessões. Eu não faço um atendimento único, eu faço um acompanhamento, onde eu vou sempre seguindo você, fazendo como se fosse um processo terapêutico mesmo, né? Usando o mapa. E algumas sessões atrás, a Lud falou pra mim que ela
não queria conversar com ninguém no trabalho, que queria chegar lá no trabalho e ela ia ficar lá só trabalhar, fazer a função dela, ir embora e não ia se relacionar com ninguém, porque ela não queria misturar trabalho e amizade. Eu falei, tá bom, aí vem no mapa dela, você fala, não é isso que você quer. Você quer ter amizade, você quer ter o acolhimento das pessoas do trabalho. Eu falei isso pra ela. E ela falou, não quero, porque eu quero ser fria com todo mundo, não quero fazer amizade com ninguém. Tá bom, né? Mas não era o que o mapa dela estava dizendo. E ela ansiosa por causa do trabalho novo. Aí, algumas sessões depois, ela já admitiu pra mim que ela quer sim, né, ter amizade com as pessoas do trabalho. Eu explicando isso para ela no atendimento fez ela reconhecer que ela tinha sim essa necessidade. Oi, Lilian. Falou oi aqui. Então, voltando. Então, ela não estava tendo esse reconhecimento de que para ela o acolhimento das pessoas, o grupo, era importante. E aí, no nosso atendimento, a gente viu que realmente isso é importante para ela. E estava gerando uma ansiedade, porque ela não estava conseguindo ter esse grupo, ter essas amizades com essas pessoas do trabalho. E aí, o tempo todo agora, nas nossas sessões, eu falo um monte de coisa para ela fazer. Lude a prova, se quiser colocar aqui nos comentários, eu tô sempre falando, faz isso, faz aquilo, não faz isso, para de fazer isso, para de fazer aquilo, pra, né, controlar essa ansiedade, porque a ansiedade dela tá vindo porque a lua em câncer tem necessidade de vínculo, de conexão afetiva ali com as pessoas, e ela não tá tendo isso, né? Aí tá cheia de exercício, eu vivo passando exercício para as pessoas, né? Então ela é a prova de que eu vivo passando e tá melhorando, né? Você tá cada vez melhor, cada vez você tá entendendo mais, né? Como é que faz pra você não ficar tão ansiosa, né? Porque se ficasse naquele ponto que você tava antes, de tipo, não quero me conectar com ninguém, não quero ter amizade com ninguém, como é que ia fazer, né? Não ia estar equilibrada essa necessidade do teu mapa. Mas eu vou contar aqui um caso da outra pessoa que eu pensei em contar, que é uma pessoa que é uma amiga, e eu já fiz o mapa dela algumas vezes, e fiz também um acompanhamento com ela, fiz algumas sessões com ela esse ano, mas já fiz o mapa dela várias vezes. E ela tem uma lua em Capricórnio, na casa 6, né? E eu lembro, também sempre foi extremamente ansiosa. O que acontece com a pessoa de lua em Capricórnio? A lua em Capricórnio, a pessoa aprende que para ela se sentir bem e acolhida pelas pessoas, ela precisa fazer muito esforço. Ela precisa, sabe, dar duro. Ela aprendeu desde pequena de que para ela receber amor das pessoas, ela precisa dar duro. Então ela tem essa coisa, nossa, é muito difícil, é muito difícil. Então tudo na vida dela, principalmente porque essa lua tá na casa 6, que tem a ver com rotina, tudo que ela faz na vida dela, na rotina dela, tem um esforço assim tremendo. Ou seja, vocês acham que ela é uma pessoa que, tipo, tudo que ela faz tem um esforço tremendo? Que ela é uma pessoa que tem, sabe, que relaxa, que tem prazer pela vida, que faz as coisas com alegria. Não é. Não é essa pessoa. A rotina dela, sabe, o trabalho é pesado, as coisas, tudo que ela faz é pesado. Agora ela tem uma filha, a rotina da filha sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa estressante acontecendo, sabe? Ela sempre vem me falar, nossa, mas tá difícil. Sempre tudo tá difícil. Porque uma pessoa que tem lua em Capricórnio, ela é como se ela atraísse isso para a vida dela. Porque ela entende que ela precisa passar por situações difíceis e de esforço para ela receber reconhecimento, receber afeto. E todo esse esforço para ela é pesado e isso causa ansiedade. Então, realmente vendo o mapa dela, como é que ela resolve essa ansiedade, né? Essa pessoa, ela tem problemas com a família, ela tem um monte de dificuldades, né? Um monte de problemas de saúde, né? E ela precisa aprender a lição dessa lua em Capricórnio. Primeiro, eu conversei muito com ela sobre por que ela tem isso, de onde que vem isso, sabe? Onde que ela aprendeu que ela precisa de esforço? Onde que ela aprendeu que ela precisa dar duro para ela receber afeto das pessoas, sabe? Ela me contou a história da mãe, a história da infância, como é que era, como é que funcionava a vida dela. A gente analisando toda a vida dela, toda a história dela, né? Eu preciso que a pessoa compartilhe comigo a história. A gente vê a história de vida dela no mapa. E a gente viu no mapa dela todas por que ela tem essa necessidade de esforço, por que a vida dela não pode ser leve, sabe? Por que tudo é esforço? E todo esse esforço gerou não só ansiedade, mas um monte de doenças. Ela tinha diversas doenças, assim, eu não sei de cor tudo, mas eram umas alterações hormonais, assim, diversas doenças que ela tinha, inclusive, dificuldade para engravidar por causa disso.
Ela queria engravidar e ela não conseguia porque tinha todos os exames alterados, entendeu? E aí eu falei, gente, você precisa ter prazer na sua vida. E veio no mapa dela, não era um mapa de uma pessoa que busca isso, era um mapa de uma pessoa que busca esforço. Então, era Lua em Capricórnio, com Saturno conjunto à Lua, sabe? Um monte de coisas ali em Capricórnio e muito estresse no mapa dela. Eu não lembro todas as configurações agora, mas tinha muito esse peso, muito esse estresse. E aí eu fui orientando ela de alguns exercícios que ela poderia fazer. Eu me lembro quando ela não tinha conseguido engravidar ainda, a gente conversou e eu vi que ela tinha uma vida muito pesada, que na vida dela não tinha, sabe, nada de alegre, sabe? E eu vendo toda essa configuração do mapa dela, entendi pelo mapa dela que ela precisava disso, expliquei para ela sobre como é que funcionava essa lua em Capricórnio, de quais eram as necessidades dela, então a gente conversou bastante sobre o mapa dela, e eu passei para ela uns exercícios para a gente fazer, para ela aprender a ter uma vida mais leve, para ela aprender a fazer mais coisas que ela gostava, ter mais prazer pela vida, sabe? A gente foi focando a leitura do mapa dela nisso. E passei uns exercícios para ela fazer. E ela fez, viu? Ela colocou em prática. E ela conseguiu engravidar. E ela falou para mim, olha, quando eu fiz isso aí que você falou, o resultado foi engravidar. A questão é que depois ela parou de fazer, né? Aí voltou o estresse, né? Agora toda a rotina é estresse, aí a filha fica doente, é estresse de novo. A pessoa tem que manter, né? Não adianta ela fazer uma vez só e não manter, né? Como é que é a Lua em Leão? Lua em Leão, ali, Lua em Leão busca reconhecimento. Busca o seu próprio brilho, a sua própria luz. E que o leão é aquele signo que brilha, né? Você sente acolhimento a hora que você é reconhecida pela sua própria criação, pelo seu próprio brilho, pela sua própria criatividade. Entendeu? Quando você não tem isso, a gente tem que ver se isso está somatizando, tá? Não necessariamente a lua está somatizando numa doença, tá? Eu tô falando só por causa da ansiedade, tá? Esses exemplos que eu dei eram exemplos de ansiedade, tá? Quem tiver mais alguma dúvida pode colocar aqui. Aí eu tinha falado que tem doenças que são, né, diretamente ligadas ao emocional, né? Outro que eu tinha falado era bruxismo, né? Bruxismo é outra doença que quando a pessoa ela para com essa coisa do estresse, desse peso, todo esse peso, ela já... o bruxismo alivia, porque o que é o bruxismo? Você tá com tanta tensão que você tá apertando aqui, né? Tá literalmente apertando. A gente tem que aprender a aliviar. O que eu faria? Eu olharia o mapa para entender por que você está fazendo isso, por que você está com tanto esse estresse, de onde que vem a cobrança, de onde que vem o estresse, qual é o ponto do seu mapa que está tensionado. Então tem que ver que planeta que é. Às vezes é uma pessoa que tem, por exemplo, um Saturno na casa 1. Saturno na casa 1 dá uma autocobrança tremenda. Aquela necessidade de você, tipo, não sair da linha. Aí a gente pegaria esse mapa e ver se a pessoa realmente tem isso, e ver de onde que vem, aonde que no passado você aprendeu isso, com quem você aprendeu isso. Então foi com a mãe, foi com o pai, foi com quem? E ver a sua relação com essa pessoa. No mapa também tem como ver a sua relação com os familiares. E eu trabalho muito isso na leitura, né? Lua em Aquário, né? Vou colocar aqui, né? Lopes. Como que é a Lua em Aquário? Depende do que, né? É sobre ansiedade? Teria que ver o motivo, né? Qual que é a questão, a doença, né? Lua em Aquário é uma lua que tem a questão da independência, de fazer tudo sozinha, de não ter essa coisa do vínculo, né? Mas aí você tá me falando muito geral, não tem um contexto, tá? Se você me passar um contexto qual é a questão de saúde que você tem, aí eu consigo entender um pouco melhor. Mas eu queria dar agora um exemplo de uma questão de saúde que eu falei que é indiretamente ligada ao emocional, que eu falei que só de coisas que são diretamente ligadas, né? O que é indiretamente ligado? Eu dei uns exemplos lá atrás, no começo da live eu dei uns exemplos. Um dos exemplos que eu dei, eu queria que vocês escolhessem, né? Ela falou aqui, ATM e bruxismo. Da ATM, tá pressionando. Assim, eu teria que saber a sua história de vida, tá? É difícil falar assim sem eu conhecer a sua história. Mas, então, por que você tá com essa tensão, pressionando? Qual é o peso que tem sobre você? O peso, assim, o estresse. Que estresse que tem sobre você? Qual é o peso que você tá, sabe, tendo que lidar com aquilo na vida e você não tá conseguindo? Que situação da sua vida que você não tá conseguindo lidar?
E como é que você faz para lidar com isso? Tudo isso a gente trabalha no mapa. A gente vê qual é o planeta. Às vezes não é Lua, tá? Eu dei um exemplo de Lua, mas às vezes é outro planeta. A gente teria que ver qual é o ponto que tá, né, causando esse estresse para ver de onde que vem essa dor da ATM do bruxismo, tá? Então tem que fazer realmente uma análise personalizada aqui do mapa. Então, voltando, eu tinha dado exemplos de pensamentos acelerados tem a ver? Tem, tem. Temos que ver também qual é o planeta que está causando isso. Pensamentos acelerados vai causar ansiedade. Né? Temos que ver também por quê. Por que tem esses pensamentos acelerados? Então, tudo isso, quando a gente faz a análise do mapa, vai aparecendo. Qual é a questão que você precisa resolver? Por que tem aquela questão? De onde que ela vem? Como é que você faz para resolver isso? Tá? Mas, então, dar o exemplo aqui de uma questão de saúde indiretamente ligada ao emocional. Eu tinha falado de fratura. Ou pode ser um exemplo de hernia de disco, de ciático. Escolham aqui. Qual exemplo que vocês querem que eu dê? De fratura ou de uma hérnia, uma dor no ciático, nas costas? Para ver como é que isso tem a ver com o emocional. Exemplo de fratura, eu tinha pensado numa história de um amigo, mas tem o meu caso. Eu quebrei um monte de coisa. Hérnia de disco também é coisa que eu já atendi, sabe? Dor no ciático, já atendi pessoas que têm, assim. Isso é coisa que, aparentemente, como eu falei, você fica com uma hérnia porque pegou peso, né? Aqui. Áries com ascendente em touro. Áries é um acelerado, realmente. Né? A pessoa que tem alguma coisa em Áries tem a tendência a ser acelerada, viu? A gente tem que ver como é que tá acontecendo isso na sua vida, no seu mapa. Mas tem caminhos, tem como você usar essa aceleração, tem como você aprender a equilibrar isso. Também usando o seu mapa, né? A Vênus, ver como é que essa Vênus tá em Escorpião, tá funcionando. O que isso está significando na sua vida? O que isso está causando de efeito? Tem como a gente resolver isso. Dor no ciático, eu vou contar de uma pessoa que eu atendi. Que o caso dela, gente, era a hora que ela conta a história, você fala, gente, como é que isso não tem a ver com o emocional? É impossível, né? Eu, pelo menos, acho impossível não perceber. Ela veio, né, se tratar comigo, né, porque tava com dor no ciático, tá? Porque ela fica muito tempo em pé, ela falou isso pra mim, que ela trabalha em pé, fica muito tempo em pé, então ela tava com a dor no ciático. Você vai lá fazer o exame na lombar dela, realmente tá com dor no ciático. E aí começamos a tratar, né? Ela não fez o mapa comigo, eu fiz acupuntura nela, mas eu conversei com ela, eu vi o mapa dela, ela me passou o mapa dela, e já conversei bastante com ela sobre isso, né? Então a gente viu isso daqui. Aí ela me contando assim, que ela é mãe solteira, ela tem um filho adolescente, criou o filho sozinha, então nunca teve o pai desse filho nunca foi presente, né? E o pai do filho também mal queria pagar a pensão, ela tinha que brigar na justiça com ele porque o cara não queria pagar a pensão. E era um grande estresse na vida dela. Ela cuidou desse filho sozinha a vida toda. Nunca teve ninguém para ajudar, nunca teve apoio, nunca teve nada. Então, ela sozinha sustentando o filho, né? E ela trabalhava com eventos, então o trabalho dela também não era uma coisa 100% segura de dinheiro. Ela às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha. Então, né, imagina o estresse que essa pessoa tem, né? De ter a responsabilidade de criar esse filho sozinha, de todos os problemas que tem criar um filho, de sustentar a casa sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? Sem o apoio desse pai, desse filho, desse homem, entendeu? Imagina o estresse que ela teve. Então, isso é literalmente um peso sobre as costas dela. E ela, além de ciático, ela tinha dor aqui na parte de cima das costas. Literalmente um peso, tá? Isso acontece muito, da pessoa ter uma dor na lombar, porque ela tá emocionalmente carregando um peso. Mas não é só isso. Além de ter essa história do pai e do filho, de ter que sustentar a casa sozinha e tal, durante todo esse tempo, ela estava em um relacionamento completamente tóxico. Ela me disse que ela tinha um namorado há muitos anos já, só que esse namorado era casado, né? Ou seja, ela era amante do cara e a mulher do namorado sabia dela. Então, ficava nesse caso. Só que ela não estava feliz com isso. Ela queria que tivesse um relacionamento normal, né? Onde o cara assumisse ela, onde o cara estivesse com ela. E ela tava o tempo todo essa tensão dela, não sabia se o cara tava com mais uma outra, e o cara mentia pra ela. E ela me contava isso durante as nossas sessões, né? Porque descobriu que ele mentiu, porque imagina o estresse emocional dessa pessoa
que tinha esse relacionamento onde ela não se sente valorizada. Eu fui olhar o mapa dela. Olhando o mapa dela, ela tem um monte de coisa ali na área do relacionamento. Tem uma casa no mapa, chama Casa 7, onde a pessoa que tem muito planeta ali é muito ligado a coisas de relacionamento. E ela tinha um monte, realmente, acho que uns 6 planetas de 10, ela tinha 6 ou 7 lá na área do relacionamento. E se eu não me engano era Libra, que também é um signo assim, super ligado a relacionamento. Então ela, sabe, o relacionamento era um ponto importantíssimo da vida dela. E ela estava assim, totalmente ligada ao outro. Então muitos planetas nessa casa que tem a ver com o outro. Ela estava completamente ligada a fazer tudo para o outro e nada para si. Então ela tinha esse desafio na vida dela, no mapa dela, de para de olhar para o outro, para de se desgastar em prol do outro e faz em prol de si mesma. Então todas essas duas coisas juntos, tanto esse relacionamento tóxico como ela tá tendo que sustentar tudo sozinha, causou o que ela estava sentindo que era essas dores nas costas, é o peso de você carregar todo o peso sozinha. Então, e por isso que é uma dor emocional, sabe? É uma dor que ela estava pedindo ajuda. As costas dela estavam falando, não aguento mais o peso de fazer tudo sozinha, o peso de não ter uma pessoa, um parceiro comigo, né? E o mapa dela estava me mostrando isso. A gente poderia fazer com ela um trabalho de ela entender, tipo, por que ela tem esse tipo de relacionamento. Qual que é a história dela? Qual que é a história familiar dela? Então, eu teria que fazer a leitura desse mapa voltada para isso. De onde que vem essa história familiar, os pontos de autoestima. Eu olho muito a autoestima no mapa. A autoestima é uma coisa que foi muito importante na minha vida, na minha história. Então, eu foco muito a minha leitura de mapa para essa questão da autoestima e eu passo exercícios para isso, eu passo coisas que a pessoa pode fazer para ela ir melhorando essa autoestima, para ela se melhorar nesses relacionamentos, entendeu? Porque ela precisa tirar isso da vida dela, que é o que eu chamo de fator patógeno, que é o motivo que está causando a doença. Tá? A dor dela era por causa disso. A gente tratou, ela melhorou dessa dor lombar. Só que ela sabe que se ela não sair se ela não melhorar essa questão do emocional dela, volta, né? A Vilma falou euzinha. Euzinha por quê? Você se identificou como o quê? Diga aqui. Então esse foi o caso dessa pessoa, tá? Mas para cada pessoa vai ser diferente. Então eu olho, eu faço a leitura de mapa voltada para essa questão da doença, mas aí da doença eu vou sempre pro emocional. Por que você tem essa doença? E para cada pessoa vai ser individual, assim como cada mapa é individual. Eu faço uma análise específica daquele caso, pego a sua história de vida, coloco a sua história de vida dentro do seu mapa e vou entender como é que essa sua história de vida está funcionando nesse mapa. E aí a gente faz um atendimento personalizado, vou fazer exercícios personalizados. Eu pego assim, todos os pontos, todos os tipos de exercício que eu já aprendi na minha vida, de qualquer área, de qualquer assunto. E se eu vejo que aquilo ali pode ajudar, eu ensino aquilo. De qualquer assunto. A Vilma falou autoestima. Gente, autoestima. Eu falo muito de autoestima porque, vou contar um outro caso que tem a ver com autoestima. Eu já disse que eu gosto de contar caso. Eu falei que eu ia contar o caso de fratura. Vou tomar uma água aqui. O pessoal que entrou aqui. Robson entrou. Oi, Robson, você ainda tá aqui. Robson foi meu professor de astrologia. Ele tá aqui ainda. Samantha. Bom, autoestima. Eu falei que fratura pode também ter uma origem emocional. Por quê? Vou contar o meu caso aqui. Vamos falar de autoestima. Muitos anos atrás, teve um ano que eu quebrei. Teve 3 fraturas. Não, foram 2. Eu torci o pé, depois eu quebrei a mão, depois eu quebrei o braço. Isso num período de 1 ano, mais ou menos. E isso tinha claramente uma origem emocional, só que naquela época eu não tinha conhecimento sobre isso, eu não sabia o que estava acontecendo. Se eu tivesse tido acesso a essa informação naquela época, eu tivesse cuidado disso, né? Teria me poupado muito sofrimento. O que aconteceu? Foi em 2011, mais ou menos. Eu montava cavalo nessa época. Fazia aula, né, de equitação, tinha cavalo. E eu caía muito de cavalo. Isso é um acidente. Quando você vai ver, nossa, mas o que tem a ver, né? Emocional, você caiu de um acidente. Caiu porque é um esporte perigoso. Ok, é um esporte perigoso. Só que hoje eu analiso da seguinte forma. Por que eu caía tanto? Eu caía bastante. Essas foram as vezes que eu fraturei. Tive 2 fraturas, mas tinha muitas vezes que eu caía e não fraturava. Mas eu ficava totalmente estourada. Tava sempre na acupuntura. Porque eu tava sempre machucada. E
que eu analiso hoje? Naquela época, ó, eu já falei pra vocês que eu tenho Lua em Libra. Lua em Libra adora relacionamento, adora estar conversando com as pessoas, trocando com as pessoas, a boa relação, assim, é importante. E no meu mapa eu tenho vários pontos, assim, que pega a minha autoestima, de autocrítica. Tenho ascendente em Virgem, que tende a se criticar, assim, demais. Eu tenho um Saturno ali forte, assim, então... autocrítica e eu não sabia me relacionar. Então, pra mim, relacionamento, por causa da minha Lua em Libra, relacionamento era importante, mas eu não sabia me relacionar. Então, eu não estava suprindo a necessidade emocional da minha lua. Então, o negócio não estava conectando, não estava funcionando. Aí eu fazia, né, aula de equitação, como eu falei, e tinha uns amigos que eu conhecia da hípica. E o meu círculo social eram aquelas pessoas. Então, eu ia lá, teoricamente, para montar cavalo, só que aí eu me relacionava com aquelas pessoas, né? E a gente competia, né? Porque todo mundo competia, então eu competia também. Só que hoje eu sei que eu não gostava de competir. Só que eu achava que eu gostava de competir porque quem tem Lua em Libra quer agradar as outras pessoas. Você quer passar por cima de você mesma para agradar os outros. Então eu fazia o que os outros queriam que eu fizesse. Eu competia porque os outros competiam também. Eu seguia os outros. E para mim era tão importante o grupo que eu fazia tudo que eu achava que eles iam gostar que eu fizesse. Então eu queria ter cavalo porque eles também tinham, queria ir para a prova porque eles também iam, mas eu não tinha consciência disso. Na época eu achava que eu queria porque eu gostava, mas não tinha consciência nenhuma no meu mapa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cair. E hoje eu sei que eu caí, me machucava, caí, quebrava o braço porque chamava atenção. Porque a hora que você sofre um acidente, que é um acidente feio, um acidente até grave, você é o centro das atenções. As pessoas te dão afeto, te dão carinho, porque você tá machucado. E o que eu queria era receber carinho daquelas pessoas. Só que eu não sabia me relacionar. Eu não sabia como é que fazia para você ter bons relacionamentos. Eu era muito tímida, eu era muito fechada, eu era muito fria. E eu não sabia me relacionar com aquelas pessoas. Então eu não sabia usar a minha lua. E aí, o que eu fazia? Minha mente encontrava uma forma de se relacionar. Eu caindo, me machucando, porque aí todo mundo me dava atenção. Eu era a vítima. Era a coitadinha que sofreu um acidente, que quase bateu a cabeça, quase quebrou o nariz, que isso aconteceu, né? Eu vi o chão vindo na minha cara, quase que eu quebrei o nariz. Quebrei a mão esse dia. E aí, acontecia isso. Então, o acidente tinha um propósito. Eu sempre vejo assim, dessa forma. Qual é o propósito disso que aconteceu? O acidente, para mim, trazia um benefício, que eu recebi a atenção das pessoas. As outras doenças também. Quem tem uma dor no ciático, qual é o benefício que essa dor traz? Pode ser que ela traga o benefício de alguém cuidar de você. Pode ser que ela traga o benefício de você ter que... Você tá com um trabalho tão estressante que você tá tendo um burnout. E aí, a hora que você tem um burnout, o benefício é você vai ter que parar de trabalhar. E tudo que você mais queria era parar de trabalhar. Porque você não aguenta mais esse trabalho. Então, essa doença, ela vem por uma origem emocional, sabe? Então, todas as doenças eu vejo dessa forma. Qual que é o benefício que aquilo te traz? Qual é a mensagem que aquilo tá te mostrando? Que a doença, ela tá ensinando alguma coisa, seja ela qual for. Seja uma dor de estômago, ela tá te ensinando alguma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu também atendo ela, faço um mapa dela, que ela tem dor de estômago. Dor de estômago por problema, quando ela tem um problema com a mãe. A dor de estômago dela tá dizendo, essa sua relação com a mãe tá doente. E adianta ela só tomar remédio para dor de estômago e não olhar para a relação com a mãe? Não adianta. E no mapa dela, a gente olha essa relação com a mãe. Ela tem uma lua em Áries, né? A gente já analisou muito a lua dela, a gente constantemente analisa o mapa dela, pensando, eu passo exercícios para ela e mudanças de atitude que ela pode ter para como é que ela pode melhorar o relacionamento com a mãe. O que ela pode fazer, toda sessão que a gente faz, eu atendo ela semanalmente, tá? A gente faz muitas sessões. Toda sessão eu passo para ela, olha, isso aqui que está acontecendo com você, esses pensamentos que você está tendo, esses sentimentos que você está tendo, esses resultados na sua vida, é porque você quer isso, você quer resolver tal problema. E aí eu oriento ela para que ela consiga caminhar na direção de resolver aquele problema. E ela me falou, eu atendi ela hoje mesmo, ela me falou, nossa, você me ajudou muito. Porque você tá me esclarecendo. Ela falou que eu esclareço para ela coisas que para ela eram confusas. E que tá ajudando ela a resolver esses problemas. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Podem deixar aqui, deixa eu ver se ficou alguma dúvida para trás que eu não respondi.
Para quem colocou, né, os planetas que tem no mapa, né, realmente, assim, não tem como eu analisar, assim, porque eu preciso conhecer a história de vida de vocês, preciso entender o que que vocês vivem, o que que vocês viveram no passado, como é que funciona o mapa de vocês. Quando eu faço o atendimento, eu não faço o atendimento único por causa disso, eu faço múltiplas sessões, porque aí eu consigo entender você melhor, acompanhar você melhor e dar uma orientação, porque o meu atendimento ele funciona dessa forma, né? Eu faço um acompanhamento que pode ser de 4, de 8, de 12 sessões, né? De 12 é sempre melhor, ou mais, né? Até essa pessoa que eu falei da dor de estômago, ela já fez mais de 20, porque ela acha que aquilo ali tá ajudando ela. Então eu faço esse acompanhamento para a gente entender como é que tá funcionando o seu mapa, onde que tá se encaixando a sua vida, né? Como que sua vida tá se manifestando ali, naquele mapa, o que que ele tá me dizendo? E o que que você precisa fazer para você conseguir resolver aquele problema? Então você tem uma ansiedade, você tem uma enxaqueca, o que é que você precisa mudar nos seus comportamentos para você resolver? E cada mapa tem um caminho, por isso que é personalizado. As sessões, a pergunta é que sessões você faz por um tempo ou tem de ser contínuo? Depende. Essa pessoa que eu falei que já fez mais de 20, ela fez porque ela quer. Eu já fiz bastante sessões com ela, ela fala, nossa, tá me ajudando, eu quero continuar. Então ela tá fazendo porque ela tá vendo um benefício disso, né? Mas você vê, não, já fiz aqui 12 sessões, acho que já foi suficiente para mim, já me ajudou, eu consigo seguir em frente sozinha. Então fica ali, é o seu critério. Sempre a gente vai ver o que é o maior benefício para você. Se você vê que aquilo ali já foi suficiente, tudo bem. Tem pessoas que eu atendi que fizeram 4 sessões. E elas estão super bem, né? Aí tem que ver cada caso. Essas pessoas que fizeram 4, elas já estavam ali um pouco melhores. Então elas fizeram essas 4 e eu conversando com elas hoje, que eu conversei com algumas delas tem pouco tempo, elas pegaram o que a gente conversou e elas colocaram em prática. E elas estão ali, não precisam continuar, pelo menos por enquanto, o atendimento, porque elas conseguiram colocar em prática sozinha e elas estão bem ali com o resultado delas. Agora tem outras pessoas que não, que elas se sentem melhor continuando, que acham que precisa dessa orientação, porque você sozinha não consegue ainda seguir. Então vai depender muito de cada caso, de cada pessoa, entendeu? De como é que você sente que aquilo está ajudando você. Respondi? Que a ideia, assim, é sempre ajudar, sabe? Eu trabalho muito, assim, ajudando as pessoas a ter clareza sobre o que é que tá acontecendo. E ensinar vocês a resolverem sozinhos os problemas. Então, se vocês aprenderem a resolver sozinhos, acharem que não preciso mais de ajuda, já aprendi. Tudo bem, continuem. Agora, se vocês acham que não, eu preciso, vai ser bom pra mim se eu tiver um pouco mais de orientação, ou acontecer uma situação nova, uma situação diferente... que às vezes os problemas mudam, né? E aí você precisa de uma outra orientação. A própria Lud, que eu dei o exemplo dela das amizades no trabalho, ela quando começou a fazer o mapa comigo, ela estava fazendo porque ela tinha um problema lá acho que era de relacionamento. Aí resolveu-se o problema. A gente conversou, o problema se resolveu. Mas aí depois ela se mudou de cidade, se mudou de trabalho, e aí começou outro problema. E ela começou a precisar mais de orientação sobre esse outro problema. Então, a gente está trabalhando nesse outro. Então, vai muito do que cada pessoa precisa, da necessidade de cada pessoa, né? O propósito é sempre ajudar as pessoas no que elas estão precisando. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Respondi a sua dúvida, Luciene? Ou tem mais alguma? Ó, tô falando há 45 minutos já, vocês viram que eu gosto de falar, né? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou deixar por aqui. Lembrando que quem tiver interesse em fazer o mapa, fazer o atendimento, é só mandar uma mensagem para mim, que aí a gente conversa, a gente marca, tá? Bom, então é isso, gente. Só esperar mais uns segundinhos, ver se não tem nenhuma dúvida. Agradeço vocês pela presença, viu? Ó, vou avisar vocês aqui, essa foi a primeira live que eu fiz na minha vida, então vocês foram aqui, me ajudaram aqui conversando comigo, não me deixando falando sozinha. Lu Libra não gosta de falar sozinha. Tá bom? Ah, a Luciane tá trabalhando e me escutando. Bom, é isso, então eu vou
desligar aqui e vou fazer mais lives. Então, se vocês tiverem ideias de temas, coisas que vocês gostariam que falassem em próximas lives, só me mandar ideias de temas que a gente faz. Sempre pensando em ajudar vocês. Obrigada por todas as semanas de orientações. Obrigada, Lude. Obrigada. Obrigada, tia Babi. Beijos. Tchau, boa noite.